Oi, meu nome é Nayara Oliveira, bem-vindo ao canal. E você se sente culpado pelos seus pecados, você se sente culpado pelos pecados que você já cometeu, às vezes o pecado que você cometeu há muito tempo, isso vem remoendo, e você se sente culpado até hoje. Eu queria dizer a você que você está semelhante a Judas. Judas, ele traiu Jesus. Por trair Jesus, ele se sentiu muito culpado. Judas deixou que aquela culpa o consumisse. Judas deixou que as setas do inimigo, o acusador, o consumisse. E por isso acabou com a sua vida de uma forma muito triste. Porque nós temos uma diferença muito grande entre a culpa e o arrependimento. E aí nós vemos a diferença entre Judas e Pedro. Porque Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E por negar Jesus 3 vezes, nós também podemos pensar na culpa que Pedro também poderia ter passado. Mas Pedro, ao invés de ficar se remoendo na culpa, Pedro ele decidiu aceitar o perdão de Jesus, a graça e a misericórdia de Jesus. Então Pedro, após negar Jesus 3 vezes, ele se arrependeu e ele se tornou um dos discípulos que mais alcançaram vidas e alcançam até hoje. Muitas pessoas são alcançadas até hoje através da vida de Pedro, através do Evangelho de Pedro. E nós vemos a diferença. Pedro ele não deixou que as setas permanecessem na sua mente, mas ele conhecia verdadeiramente o Cristo, que é misericordioso, e ele deixou que a graça de Jesus o alcançasse e se arrependeu genuinamente. Na palavra de Deus, na Bíblia, em Isaías 43, 25, nós vamos ver Deus dizendo: eu mesmo sou eu que apago as transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E Jesus confirma em Hebreus 8:12: porque serei misericordioso para com sua iniquidade, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Para nós vermos a graça de Deus, Ele diz: eu não me lembrarei mais. E você diz: um Deus tão grande não vai se lembrar de algo? Sim, Ele quer nos mostrar que Ele joga no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. Ele não vai se lembrar mais, porque Ele já jogou no mar do esquecimento. E se Deus não se lembra mais porque não quer se lembrar mais dos teus pecados, mas Ele quer que você tenha uma vida nova, por que você vai ficar se lembrando dos teus pecados antigos, do que você cometeu e que você se arrepende e você não quer mais fazer aquilo, você está lutando para não cair mais naquele pecado, mas você prefere ficar se culpando do que aceitar o perdão e a graça de Jesus. Nós vemos também Jesus, né, ao passar por Samaria, Jesus conversando com a samaritana, nós percebemos, nós vemos como foi a vida da samaritana. A samaritana, ela estava no seu 5º relacionamento. E uma mulher naquela época, né, no seu 5º relacionamento, nós podemos imaginar como era, né? E a samaritana, ela tinha muita, muita vergonha. A samaritana, ela ia no poço tirar água, meio-dia, ou quando o tempo estava muito ensolarado, quando o tempo estava muito quente. Ela ia esse horário
para que ninguém a visse, um horário que ninguém estava lá. E ela ia a este horário justamente para que ninguém a visse, de tanta vergonha que com certeza ela tinha das pessoas por causa dos seus pecados. Mas Jesus ali conversa com ela, tem uma conversa com ela. Jesus se revela para ela. Ela vê como Jesus é grande, como Jesus é misericordioso, como Jesus é bondoso. E ela, ali, aquela mulher que tinha vergonha de todos, ela vai até a cidade. Ela vai até o povoado onde ela morava, até Samaria, e fala de Jesus para todos. Olha para você ver, aquela que tinha muita vergonha, ela vai atrás das pessoas para falar de Jesus. Então nós vemos que ali ela aceitou o perdão de Jesus. Quando ela viu que Jesus a perdoava, ela se perdoou também e ela viu que ficou para trás tudo aquilo, que ali ela era uma pessoa nova em Cristo, verdadeiramente nova. E ela foi, e Samaria foi alcançada através da vida daquela samaritana. Você já pensou se aquela samaritana resolvesse continuar com a culpa, se culpando pelos aqueles pecados? Com certeza ela continuaria estagnada, ela continuaria naquele lugar de tristeza que ela estava. Mas não é isso que Jesus quer para nós. Jesus deixa bem claro para a samaritana. Jesus, ele não quer saber do que nós fomos, dos nossos pecados. Jesus quer saber de você agora com ele. Jesus quer o relacionamento com ele agora. Jesus quer que você o busque, como ele diz a samaritana, eu tenho água, água que vai saciar todas as suas sedes. A água que Jesus está falando não é uma água física que nós bebemos, mas vai muito além, porque com Jesus nós ficamos saciados e nós decidimos deixar nossos pecados de lado e aceitar o perdão de Jesus para ter uma vida nova em Cristo, uma nova vida em Jesus Cristo. Nós também vemos, na palavra de Deus, nós também vemos Jesus e a prostituta. A prostituta tinha acabado de ser pega e ali tinha várias pessoas que iriam apedrejar Jesus. Vem e diz a ele que atire a primeira pedra quem nunca pecou, porque todos ali tinham pecados. E Jesus quis dizer, vocês são todos pecadores, para que vocês estão fazendo isso com ela? E Jesus diz a ela, vá e não peques mais. Jesus quis dizer o que a ela? Estou te dando uma nova oportunidade. Esse pecado ia te matar. Esse pecado ia acabar com a sua vida. Mas eu vim para que você tenha uma nova vida. E ali, ela enxergou, com certeza ela enxergou que a misericórdia de Jesus tinha alcançado a vida dela. E por isso Jesus disse, vai e não peques mais. Não fique dessa vida de pecado que você está, porque isso vai te levar à morte. Olha o que isso está causando na sua vida. E é isso que Jesus quer nos dizer. Olha o que está causando. Olha o que o pecado vem causando na sua vida. Isso é para nós refletirmos o que o pecado tem causado. Porque um pecado ele traz vários outros pecados. Um pecado vai gerando tantos outros pecados. Pensa você quando você diz uma mentira e tem que se alimentar. E tem que ficar alimentando aquela mentira. Você se alimenta, alimenta, alimenta a mentira o tempo todo. Contando outras e outras mentiras. E é isso.
Jesus vem nos libertar dessa prisão de pecado que a gente vive. Porque um pecado, ele está alimentado, ele vai levando a nossa vida e nós não percebemos muitas das vezes. O que Jesus quer é nos ver longe do aprisionamento que o pecado nos causa. Ele não quer, nos quer ver livre dessa prisão que é o pecado. Nós vemos também o ladrão com Jesus na cruz. O ladrão ali, ele vê Cristo, ele vê Jesus e vê uma nova oportunidade de vida. Em uma conversa com Jesus, Jesus diz a ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus não apontou o dedo para ele e disse: não, você é ladrão, não, você roubou, por isso que você está na cruz. Não. Jesus diz a ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. É isso que Jesus, ele quer de nós. Ele quer que o desejo de estar com ele seja maior do que qualquer coisa nesse mundo, do que qualquer pecado ou qualquer coisa. Seja o desejo de estar com Jesus. O ladrão ali, ele queria estar com Jesus depois da vida, porque ele creu em Jesus e creu na eternidade. E ali, ele quis aquilo. O outro ladrão não quis, porque nós temos nossas escolhas. Diariamente nós somos aqueles ladrões que estavam na cruz. Nós temos a oportunidade de estar com Cristo, de querer Jesus, de querer viver com Jesus no paraíso. Após isso aqui, mas nós também temos a oportunidade de sermos como o outro, não reconhecendo Jesus como nosso Salvador, não reconhecendo que Jesus morreu e pagou pelos meus pecados, para que nós tenhamos vida eterna. E a culpa é isso. A culpa é você não crer que Jesus carregou os seus pecados na cruz por você. Você é carne, irá cair. Mas use a queda como aprendizado para que você não caia novamente no mesmo buraco. Espero que tenham gostado do vídeo. E se puder, se inscreve no canal, curta esse vídeo. E eu vou estar aqui transbordando mais e mais na vida de vocês, daquilo que o Senhor tem me enchido. Muito obrigada e até o próximo vídeo.